Chegou a hora da estreia do Inter na Copa Libertadores da América. O Colorado está definido pelo técnico Roger Machado para o duelo na Arena Fonte Nova hoje à noite. O Bahia também chega com algumas novidades no time. Quero falar também sobre Bernabei. Afinal, o lateral concedeu entrevista coletiva, mas ele pode ser surpresa, inclusive na lista de Lionel Scaloni na próxima convocatória da seleção. E quero projetar também, gente, aqui o Grupo F, que teve uma goleada do Atlético Nacional contra o Nacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero falar sobre as últimas do Colorado, falo direto de Salvador, aqui na Bahia, e por isso eu já peço, né, o teu like, porque é complicado estar no local do jogo, né? Demanda um esforço de um canal independente, identificado, então, ó, deixa teu like que vai me ajudar pra caramba, né, pra eu seguir acompanhando o Inter aí em todos os lugares. Já estive no Rio de Janeiro no último sábado, então vamos pra cima. Afinal, né, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, e a gente vai seguir, né, atualizando as informações do Internacional neste conteúdo que é em nome da Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você fica em dia com o teu carro com pouquíssimos cliques. Basta baixar o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição deste vídeo, e você paga, né, o IPVA com desconto, paga, né, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app que está disponível aqui na descrição deste vídeo, que vai me ajudar pra caramba. A Zapay, que são aí grandes parceiros que eu tenho aqui neste canal. Tá certo? Então vamos falar sobre o Inter um pouco, né? Afinal, o Colorado chegou ontem à noite aqui a Salvador, né? Trouxe os jogadores que a gente já esperava, né, que fossem relacionados, né? Não tem nenhuma grande surpresa, né, na lista, né? Ainda não tem o Gabriel Carvalho, não tem o Bruno Tabata, que são jogadores que estão sendo preparados aí para os duelos contra o Cruzeiro, quem sabe, né, contra o Atlético Nacional na próxima quinta-feira no estádio Beira-Rio. Mas enfim, né, é uma maratona de jogos, a gente sabe que o Roger vai rodar bastante esse elenco, não ao ponto de colocar um time reserva em algum jogo, mas jogadores que estiverem mais desgastados certamente, né, vão ser preservados para não ter um risco, né, de estourar, ter uma lesão muscular e aí perder, quem sabe, uma sequência de 10 jogos. É um cenário extremamente complicado que o Inter vai encarar, né, neste primeiro momento, até a parada, né, do Super Mundial de Clubes que acontece na metade do ano. A tendência, tá? E é o que se fala aqui no bastidor, é que o Valência seja titular, então não teremos uma grande novidade na equipe do Internacional, né? O Valência e Borré, eu considero, né, dois titulares, né, por mais que jogue um às vezes e outro fique na reserva, são jogadores que constantemente são titulares. Então, um 12º jogador, a gente pode tratar dessa forma. Então, é uma tendência, tá, do Valência começar o jogo. O Antony começa, né, na vaga do Rocher, e acho que paramos aí, né? Vi que uma galera ontem no chat do Vozes pediu o Carboneiro, nas Wesley, né, é um titular também do Roger, ele tem um papel tático importante aí nessa equipe, então não imagino, né, esta mudança vindo por parte, né, do técnico colorado. Como é que eu estou projetando esse time do Internacional? Com o Antony no gol, o Brian Aguirre no lado direito, o Vitão, o Juninho e o Bernabei, aqui vale um destaque, né? O Juninho, ex-jogador do Bahia, então para quem aposta na lei do ex aí, é uma grande oportunidade. Fernando e Bruno Henrique, Alan Patrick e Vitinho, Wesley e na frente o Ener Valencia, né? Tendência de escalação aí do Internacional. Por outro lado, tá o Bahia, teve toda, né, uma questão envolvendo uma declaração aí do Gilberto, até perguntei isso para o Bernabei ontem, né, sobre o Bahia ter uma vantagem em relação ao Inter por já ter jogado jogos de Libertadores neste ano. Nós teremos, né, alguns jogadores estreantes em Libertadores, o Bernabei é um deles, Fernando é um deles, só que assim, são jogadores já experientes, né, então não imagino que teremos, né, uma grande questão em relação a isso, né? Porque, enfim, é um jogo também local, né? O Inter já jogou contra o Bahia várias vezes. Esses jogadores já jogaram contra o Bahia algumas vezes. Então, não imagino assim, né? Um jogador tremendo por ser uma Libertadores da América. Mas, de qualquer forma, é uma estreia, né? É um jogo delicado. E o Bahia também tem os seus desfalques, né? Não vai ter alguns jogadores e tem uma dúvida que é no gol. Se joga o Ronaldo ou se joga o Marcos Felipe, né? O Marcos Felipe, que é um habitual titular, acabou ficando fora do jogo contra o Corinthians, mas então tem essa possibilidade de uma mudança no gol do Bahia, né, que é treinado justamente por um goleiro histórico, né, o Rogério Ceni, apesar de que, né, quando a gente trata de Libertadores da América e Inter, o Rogério Ceni é uma figura importante. Falhou lá em 2006, né, no gol do Fernandão, em 2010
era o goleiro do São Paulo também na eliminação para o Inter na semifinal. Então claro que der pé quente aí para o Internacional. Ronaldo, Marcos Felipe, Gilberto, lateral ex-Inter, inclusive, né? Jogou aqui em 2014. Canu, Ramos Mingo e Luciano Juba, né? Dois laterais bem ofensivos aqui, diga-se de passagem, né? O Gilberto e o Juba. Então é uma característica até bem parecida, né, com o time do Inter, que tem dois laterais. O Juba era um atacante, né? Virou um lateral esquerdo, né? Lá no Sport Recife e hoje está no Bahia. Caio Alexandre, né, um bom jogador. Everton Ribeiro e Jean Lucas, para mim aqui está o grande mérito do time do Bahia, né, um time muito técnico, time muito versátil, né, que consegue levar perigo ao gol adversário. Ademir, né, o ponta, o Eric Pulga de um lado e o Lúcio Rodrigues lá na frente. Então, né, o desenho aí de Inter e Bahia para o duelo de hoje à noite lá em Salvador. Tá certo? Quero falar também, gente, sobre algumas outras situações. Afinal, o Bernabei concedeu entrevista coletiva ontem lá no hotel do Inter, estive lá, como eu disse, fiz algumas perguntas para ele, mas, né, a informação que se tem, essa informação é lá do Alexandre Ernest, meu parceiro, né, meu sócio lá do Voz do Gigante, de que o Lionel Scaloni, que é técnico da seleção argentina, deve dar uma oportunidade para o Bernabei na próxima data FIFA. Né? Lembrando que estamos na reta final das eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina, inclusive, já confirmou classificação para o Mundial de 2026, que vai ser disputado aí no Canadá, no México e nos Estados Unidos, diante, né, de uma grande vitória contra o Brasil, né, aquele 4-1 que foi uma vergonha para nós brasileiros, mas enfim, né, a Argentina está classificada e o Bernabei deve receber algumas oportunidades aí do Scaloni de mostrar o seu potencial. Afinal, ele foi eleito o melhor lateral brasileiro, o melhor lateral do Brasileirão numa liga competitiva como é o Campeonato Brasileiro e deve ser chamado. Afinal, né, o lateral esquerdo que vem sendo chamado aí, que é o Acunha, né, também já está numa curva descendente, então pode ser que o Bernabei entre nesse ciclo de Copa do Mundo. E aí, bom, né, talvez valorize um ativo do Internacional, um jogador importante como é o Bernabei. Tá? Então, olho nele, né, pode ser que ele vire um desfalque, né, do Inter por questão desta convocação do Lionel Scaloni. Quero falar também sobre o Grupo F da Libertadores. Afinal, ontem de madrugada tivemos o primeiro jogo do grupo, a estreia, né, do Atlético Nacional lá em Medellín, no Atanásio Girardot, contra o Nacional de Montevidéu. E deu a lógica, né? O Nacional de Medellín atropelou o Nacional de Montevidéu. 3-0, né, o jogo, né, um gol no primeiro tempo, 2 no segundo, gol marcados por Inestrosa, Viveros e Morelos, né? Então, o Atlético Nacional larga em vantagem e o pior, né, construiu um saldo de gol. Então isso acaba sendo negativo, já que o Inter, né, hoje tem um jogo difícil contra o Bahia, dificilmente fará saldo, mas a gente espera que faça uma vitória. Caso não aconteça, né, o Inter vai ter um confronto já direto no próximo dia 10 no estádio Beira-Rio contra o próprio Atlético Nacional da Colômbia, jogo que acontece, né, às 7 horas da noite lá em Porto Alegre. Tá bem? Quero saber o teu palpite lá em KTO, kto.bet.br, estou apostando hoje 2-0 para o Internacional, meu palpite KTO. Lembro que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tem outros jogos aí de brasileiros acontecendo hoje, tem a estreia do Palmeiras, tem a estreia do Flamengo, então palpita lá, kto.bet.br, é minha casa de apostas e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!